Olá pessoal, professor Josinei Pontes, língua portuguesa. Essa é uma videoaula de correção da atividade relacionada à colocação pronominal. Muitos alunos tiveram dificuldade na resolução desses exercícios, então peço que vocês tenham atenção na resolução delas, ok? Então temos lá o assunto que é colocação pronominal, que está relacionada a onde colocar o pronome em relação à posição do verbo de acordo com as regras gramaticais. Então vemos que há três maneiras. Antes, o pronome sendo colocado antes do verbo, chamamos de próclise. Ao colocar o pronome aqui no meio desse verbo, chamamos de mesóclise, né? E ao se colocar ali o pronome para depois do verbo, chamamos de ênclise. Então, há uma videoaula falando sobre quais são as regras que determinam essa posição. Peço para quem ainda não assistiu que assista, ok? Lá está um vídeo explicativo relacionado a esse conteúdo. Então, temos aqui, né, marca o item onde há o uso correto do pronome oblíquo. Vamos ver as primeiras questões aqui, o primeiro item, né? As tarefas estão feitas, agora eu vou enviar elas. Né? Percebam que essa estrutura aqui é a estrutura que a gente utiliza na língua oral. Né? Mas o que falamos na aula anterior, que não é aplicável o uso desse tipo de pronome ao substituir o objeto, né? Ao substituir o complemento aqui do verbo, no caso do verbo enviar. Então, quem envia algo, no caso aqui não seria elas, seria substituído por um pronome, no caso o a. Como ele está se referindo ao termo feminino e que está no plural, o correto seria as, né? Mas aí vimos que há regras de estrutura que modifica essa expressão, de modo que seria as tarefas estão sendo feitas agora, estão feitas, melhor dizendo, agora eu vou enviá-las. Então, teria aqui uma regrinha de tirar o R, acrescentar o hífen e o L mais o seu pronome específico. No segundo item, veja que nada há para puxar, atrair esse pronome para o início do verbo. Perceba que esse verbo também não está no futuro, de forma que só sobra a regra da ênclise, ou seja, são regras que indicam que o pronome deve ser usado no início de frase depois do verbo. Espalhe-se de forma incontrolável as fake news. Percebam também que a frase aqui está em ordem inversa. Né? Se fosse uma ordem direta, seria as fake news espalham-se de forma incontrolável. Então, esse item aqui está correto, de forma que o não compartilhar Loei com o grupo, né? Percebam que essa estrutura aqui há um não. Esse não atrairia esse pronome para antes do verbo, mesmo que ele estivesse no futuro, no caso do futuro do presente. Então, essa regrinha dos advérbios que atrai o pronome para antes do verbo se sobrepõe às demais. E aqui temos um caso de início de frase por um pronome oblíquo e que está inadequado ao uso desse pronome aqui. Percebo que ao início de frase você tem que usar o verbo para depois do verbo, ou seja, é uma regra de ênclise. Segunda questão. Qual a justificativa para o uso do pronome na frase respeitai-vos uns aos outros? Bem, percebo que, primeiro, não há nenhuma palavrinha atrativa que puxe o pronome para antes do verbo. Perceba que ele está iniciando a frase e percebo que esse verbo não está no futuro, de modo que início de frase e verbo no imperativo é a característica do uso da ênclise, ou seja, o pronome para depois do verbo, de forma que a resposta correta é o primeiro item. Percebo que o segundo item fala de verbo no futuro do presente. Não é o caso. Fala de uso de advérbio na frase. Também não há o caso. Não vemos aqui nenhum uso de advérbio. E
O último item fala de verbo no singular. Verbo no singular não tem nada relacionado à regra de verbo no singular que afete o uso dos pronomes oblíquos. Próxima questão. Na oração, poucos os respeitavam na escola. Qual a função exercida pelo pronome o? Então, vejam aqui que temos um verbo. Vejam que na língua oral falaríamos poucos respeitavam ele na escola, sem que afetasse assim o entendimento, mas vimos também que se fosse passar essa estrutura para a regra relacionada à posição, ao uso do pronome oblíquo, ele estaria aqui está dessa estrutura, né? Poucos o respeitavam na escola. De forma que, se você analisar esse verbo, você vai ver que ele é transitivo direto, que respeita alguém. Esse alguém é substituído por um pronome, né? Então, o pronome aqui está fazendo papel de objeto desse verbo. Percebo que esse verbo é transitivo direto, ele não pede preposição. Percebo que essa estrutura aqui não é complemento do verbo, mas sim um acessório que indica lugar onde acontece a ação verbal. Logo, o está exercendo o papel de objeto direto. Percebo que não é sujeito, porque o sujeito é o poucos. Percebo que não é objeto direto, porque não há uso de preposição para o seu complemento, né? Percebam também que essa palavrinha aqui, poucos, é um pronome substantivo que está atraindo o pronome para antes do verbo, por isso a justificativa do o antes do verbo. E percebam que a resposta aqui é objeto direto, eliminando o último item que diz que nenhuma das alternativas estavam corretas. Ok? Lembrando também que, ao falar que ele é somente o artigo, não confundir artigo com pronome. Artigo acompanha um substantivo. O pronome, geralmente, ele está ao redor do verbo, tá bom? Então, não confunda o artigo com pronome. Próxima questão. Marca aqueles itens onde há regras de uso de próclise, ou seja, o uso do pronome antes do verbo. Vemos que o uso de advérbios atrai o pronome, de forma que é uma regra de próclise. Vimos que pronomes relativos também atraem o pronome. O uso de verbo do futuro não determina o uso de próclise. O uso sempre no início da frase também não indica uso de próclise. O que vai utilizar, o que vai exercer, o que vai pedir o uso de próclise é palavras atrativas, que pode ser advérbios, pronomes relativos, pronomes substantivos também, ok? E aqui ele diz que o uso de frases imperativas. Essa regrinha aqui é o caso de ênclise, ou seja, o uso de pronomes depois do verbo. Vamos seguir? Na frase, ajude-me na cozinha. Caso houvesse um advérbio de negação, o não, antes da palavra ajude, onde se posicionaria o pronome? Perceba que não é um advérbio, de forma que ele atrairia o pronome para antes do verbo. Então, há os itens aqui, as opções. No meio do verbo, logo ênclise, há dois erros aqui. Ele não iria para o meio do verbo, e mesmo se fosse, não seria ênclise. Antes do verbo, por haver uma palavra de atração, portanto, próclise, correto? Né? O não exerceria uma atração em relação ao pronome me, de forma que a frase seria: não me ajude na cozinha. Antes do verbo, embora não tenha palavra atrativa, incorreto porque a palavra não, ela é um advérbio, portanto, atrativa. A estrutura permaneceria, ou seja, o pronome depois do verbo. Não, a estrutura não permaneceria, tá bom? O pronome teria que ser deslocado para antes do verbo. Na questão, mandar-lhe-ei o livro amanhã, justifique o uso do pronome no meio. Ora, uso de advérbio amanhã? Não,
A palavra amanhã está depois, está longe da estrutura, não exercendo o papel de atração do pronome, né? Mesmo se houvesse atração, ele não ficaria no meio, mas sim antes do verbo. Verbo no imperativo, aqui não há uma ordem, né? Aqui ele só está afirmando que vai enviar algo a alguém. Use formal da língua, né? Não justifica o uso formal, nem sequer é informal isso aqui, é o contrário, isso aqui é uma formalidade. As pessoas dificilmente falam dessa maneira, utilizam essa estrutura no seu dia a dia. Verbo no futuro do presente sem palavras atrativas, correto, tá? Ao utilizar essa estrutura de mesóclise, o verbo geralmente vai estar no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Porquanto ele não utilize, ele não tenha presente, próximo, palavras atrativas, ou seja, advérbios, pronomes substantivos, pronomes relativos. Lembrando que toda essa explicação relacionada ao uso da colocação pronominal está na videoaula, dessa semana, ok? Só procurar lá no tópico língua portuguesa. Então, a resposta certa, verbo no futuro do presente, sem palavras atrativas, ok? Assinale verdadeiro ou falso para a seguinte afirmação. Regras de ênclise, que são aquelas regrinhas do pronome depois do verbo, se sobrepõem às de próclise. Verdadeiro, verbos no imperativo e no início de frase se sobrepõem às regras de próclise. Já vimos que não. Já vimos que pode, quem se sobrepõe havendo palavras atrativas, não importa se o pronome, se o verbo estiver lá no imperativo, se estiver no início, o que importa é se houver uma palavra atrativa, aquele pronome tem que ficar antes do verbo, ou seja, seria um caso de próclise. Portanto, essa afirmação é falsa, porque havendo palavras atrativas ou verbos no futuro, regras de próclise e mesóclise se sobrepõem a de ênclise, ou seja, o que diz aqui, se não houver nenhuma regra de próclise e se não houver nenhuma regra de mesóclise, o que vai sobrar é a ênclise, que é o uso do pronome para depois do verbo. E por último, relacione a colocação pronominal com a sua característica que a define. Próclise é usado quando há palavras que exercem atração para antes do verbo. Mesóclise é usado quando o verbo está no futuro do presente ou do pretérito. E ênclise é usado em verbos imperativos e no início de frase. Essa foi a nossa correção. Espero que tenha ajudado e até a próxima. Obrigado, pessoal.